como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão. Só antes de começar o nosso conteúdo, eu vou pedir para vocês se inscreverem, né? Dar essa força aqui para amigos de vocês. É 0800, é de graça, não paga nada, né? Vascaíno ajuda Vascaíno. Vamos estar fazendo uma live comemorativa de 1 ano de aniversário do nosso canal agora, no mês de abril, um mês que está por adentrar. Vamos estar sorteando 2 camisas originais do nosso Vasco, 2 camisas de treino, né? Então, só o que a gente pede é o engajamento de vocês aí, a sua inscrição, que é gratuita, não paga nada, né? Você de repente deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo. Valeu, família? Quer continuar ajudando aqui o Álvaro Silva, o Vascaíno desde sempre? Toda vez que aparecer um anúncio, deixa o anúncio correr, vai pegar aquele lanchezinho, vai ao banheiro, se espreguiça, vai tomar uma água, ou assiste, porque é importante para o nosso canal gerar receita, tá, gente? Então, dito isso, direto e reto, sem muita enrolação, vamos começar a falar do nosso Vasco, né? Começando aí pela situação envolvendo o novo diretor de futebol do nosso clube, né? Ontem à tarde, no início da noite, começaram a ser ventilados 3 nomes, né? O nome de Juninho Paulista, que já tinha sido ventilado assim que Paulo Brax, ó, assim que o Alexandre Matos deixou o Vasco, né? Além do nome de Juninho Paulista, começaram a ser ventilados outros 3 nomes, né? O nome de Alexandre Torres, ele que é filho do ex-capita, né? O Carlos Alberto Torres, né? Ídolo da seleção brasileira. Então o Alexandre Torres, né? E o Alessandro Nunes, né? O Alessandro Nunes é o Alessandro, ele mesmo. Estava lá no Corinthians, né? Então esses 3 nomes começaram a ser ventilados no Vasco ontem. E no dia de hoje surgiu a informação de que o Vasco estaria de olho, né? No diretor de futebol lá do São Bernardo, né? Do Campeonato Paulista, né, que é o Lucas Andrino. Vamos aguardar. Então temos 4 nomes aí na pauta, né, nessa situação envolvendo um possível novo diretor do Vasco. A SAF está querendo um diretor de futebol que ande, né, na linha, que faça aquilo que eles estão querendo, né? E a prioridade no Vasco nessa semana é justamente um diretor de futebol e um supervisor técnico, tá? E a SAF está procurando alguém que seja alinhado com os pensamentos deles. Ou seja, a SAF quer outro bucha de canhão para colocar na frente da torcida do Vasco para se esconderem. A verdade é essa, tá, gente? Agora, galera, mudando de assunto, vou falar aqui do aniversariante do dia, só que antes disso eu quero deixar aqui um registro. Tem canal aí que é N vezes maior do que o nosso canal, que o nosso canal está começando. E a responsabilidade parece que some. Tem gente falando aí, gente, tem gente falando de novo material esportivo, que não saiu notícia em lugar nenhum, é conversa afiada para enganar você, torcedor e torcedora do Vasco, para jogar a cortininha de fumaça em cima de toda a merda que está acontecendo no nosso clube. Canal grande, que era para estar fazendo o papel da informação, da cobrança da 777, não. Estão passando o pano e ainda por cima inventando notícia. Vocês sabem, né, de quem eu estou falando. Quem não sabe, dá uma garimpada aí que vocês vão ver, tem notícia aí que nem existe, que está sendo colocado em pauta. Essa é a verdade, sinceramente, eu não gosto desse tipo de coisa, eu não engulo. Eu criei o canal no YouTube que é justamente por isso, para parar de ser enganado e para não deixar outras pessoas, outros vascaínos como vocês serem enganados. Então, sinceramente, nós que temos canal no YouTube, temos que assumir a responsabilidade e fazer cobranças e dar a notícia verídica para o torcedor. Não ficar inventando situação aonde não existe, tá? Pronto, falei aqui, desabafei. Agora, galera, é o seguinte. Hoje está completando 41 anos, sabe quem? Esse camarada que vocês estão acompanhando a foto dele aí na tela, isso mesmo, Martin Silva. Ele, né, gente, que jogou aqui no Vasco de 2014 a 2018, foi bicampeão carioca com a camisa do nosso clube, 2015 em 2016, jogou 2 Copas do Mundo, né, usando a camisa do Vasco, jogou mais de 200 jogos com a nossa camisa. Meus parabéns aí ao nosso olá, Silva, nosso querido ex-goleiro Martin Silva, né, completando 41 anos no dia de hoje. Galera, agora já a gente falou isso aí, né, dito isso, é o seguinte, fica ou sai? Tá falando de quem, Álvaro Silva? Tô falando do Maicon e do Praxedes, né? Ontem saiu uma notícia de uma possível nova barca, né? Maicon, Praxedes, Rossi e De Luca poderiam estar deixando o Vasco. Fato é, né, gente, que segundo a galera do Na Torcida Vascaínos, eles fizeram uma apuração,
Segundo eles, Ramon Dias conta com a permanência de Maicon e Praxedes para o restante da temporada, né, gente? O Praxedes, o torcedor já não vê a hora dele deixar o Vasco já faz tempo, né? Mas o Maicon é quase que uma unanimidade que ele tem que permanecer no elenco. E diga-se de passagem que vai ser uma burrice muito grande do Vasco deixar o Maicon sair. Daqui a pouco o Vasco vai ter que ir ao mercado de novo para buscar outro zagueiro para ocupar essa lacuna. Mesma coisa ter deixado o Peck sair, agora tá esse Deus nos acuda para preencher, para tentar contratar um atacante lado de campo, que até hoje a gente não tem outro à altura do Gabriel Peck. Então essa é a minha opinião, não vale a pena liberar, sinceramente, tá, gente? Agora é o seguinte, um nome ventilado aqui no Vasco é do atacante lá do Tajeres, né, o paraguaio Ramon Sosa, né? Vamos abrir aspas aqui para o presidente do Tajeres que falou sobre essa situação ontem, tá, gente? Abre aspas então para o Andrés Fácio, presidente do Tajeres. Sosa não está negociando com ninguém. Muitas equipes querem o jogador, ponto, fecha aspas. Então é o seguinte, nesse momento o Vasco não está negociando. O Matos já havia feito ligações, o Vasco fez ligações, sondagens pelo atleta, mas em oficial não tem nada, tá, gente? Só para deixar para vocês um panorama da ficha técnica de Ramon Sosa. É um atleta que é paraguaio, né? Ele que já jogou aí na seleção do Paraguai junto com o nosso Robert Rojas, né? Já enfrentou o Rojas também quando o Rojas estava no River Plate. E é o seguinte, ele tem 24 anos, joga como ponta esquerda, né? Também joga como ponta direita, mas o seu melhor desempenho é como ponta esquerda. 1,78 m de estatura, está avaliado pelo Transfer Market por 8 milhões de euros. O melhor pé dele é o pé direito, tá, gente? E ele está atualmente no Tajeres, onde ele tem contrato até dezembro de 2026. Ou seja, traduzindo para o real, 43 milhões e 200 mil reais seria o valor de mercado hoje de Ramon Sosa. 147 jogos em toda a sua carreira, 27 gols e 21 assistências pela seleção do Paraguai, entrou em campo em 8 ocasiões, ainda não marcou nenhum gol, nenhuma assistência. Foi revelado pelo River Plate do Paraguai, sub-19, aonde se profissionalizou em 2020, depois em 2021 jogou no Olímpia do Paraguai, em 2022 foi jogar no futebol argentino com a camisa do Rimazia Esgrima, e ano passado, 2023, foi transferido ao Tajeres, também da Argentina. O Tajeres pagou algo em torno de 2 milhões e 100 mil euros pelo atleta, e hoje, né, o atleta já está avaliado por 8 milhões, 4 vezes mais, então está muito valorizado o Ramon Sosa. Deixa a opinião de vocês nos comentários, vale a pena o Vasco investir 43 milhões, 40 e tantos milhões aí nessa possível chegada desse atacante paraguaio? Deixa a opinião aí nos comentários. Agora, ainda falando de mercado da bola, o Vasco está preparando uma proposta aí pelo meio-campista Marlon Freitas, que atua, né, hoje com a camisa do Botafogo, mas ele vem sendo muito criticado pela torcida, mas parece que ele não vem muito incomodado com as críticas das torcidas não, mas isso aí, né, poderia abrir um precedente para, quem sabe, Marlon Freitas pintar no Vasco. Então fica o registro, o Vasco ainda não desistiu do meio-campista do Botafogo, tá, gente? Agora falando um pouquinho só da seleção brasileira, o Brasil venceu a Inglaterra, placar de 1-0. A delegação, a seleção brasileira já deixou a Inglaterra, destino à Espanha, né? Os nossos atletas já estão treinando, já estão trabalhando duro aí. O Léo Jardim segue trabalhando duro também em busca do seu espaço com a camisa da amarelinha. Ele que ainda não jogou, ainda não entrou em campo com a camisa da seleção brasileira. E o nosso treinador aí, Dorival Júnior, segue trabalhando, né? A seleção brasileira segue treinando aí com foco total na Espanha, né? Diga-se de passagem, Brasil e Espanha se enfrentam amanhã, nessa próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu, amistoso aí, válido, né, por essa data FIFA, né, o nosso Brasil que venceu a Inglaterra por 1-0, vamos agora ter um outro grande desafio diante a Espanha, né, quem sabe a gente tem um pouquinho de sorte, a gente consegue ver, nem que for 10 minutinhos, o nosso goleiro Léo Jardim em campo. Galera, agora pegando o gancho de seleção, mas mudando de assunto, né? Um atleta que é muito convocado para seleções de base, que também é goleiro, é o Felipe Gabriel. Com a ausência do Léo Jardim, que está com a seleção brasileira principal, o treinador Ramon Dias subiu ele de categoria nessa última semana, não em definitivo, mas para compor o elenco do Vasco profissional para os treinamentos. Com essa situação, o Felipe Gabriel vem chamando a atenção do Ramon Dias, treino após treino, tá, gente? Ramon Dias está muito espantado positivamente
com a desenvoltura e o desempenho debaixo das traves do goleiro Felipe Gabriel, que é sim uma joia da base do nosso Vasco, vem se mostrando uma grande revelação nos últimos anos, tá? Ele tem tudo para ser um grande goleiro e despertou aí os olhares, né, de Ramon Dias. Já pegando o gancho, falando de Ramon Dias, o nosso Vasco, no momento ao qual eu tô gravando, tá fazendo um treinamento aberto no CT Moacir Barbosa, treinamento aberto para a imprensa, né, para todo mundo que tem as credenciais para adentrar ali no CT Moacir Barbosa. Então, na tarde de hoje, né, o nosso Vasco fez um treinamento aberto aí e o nosso treinador Ramon Dias vem promovendo algumas mudanças, vem testando algumas situações diferentes na nossa equipe, já visando a estreia do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Agora, mudando um pouco de assunto, nosso R10 Skol Vasco da Gama jogou, né, no último fim de semana, perdeu para o Franca, num jogo muito polêmico, onde um jogador, Eugênio do Vasco, levou uma cabeçada, né, em cheio no seu rosto. O Vasco ontem emitiu uma nota pedindo que o atleta seja punido de forma severa, né? Na minha opinião, tem que ser sim punido, porque se isso fosse no futebol, era perigoso o jogador ser até banido do futebol ou pegar aí, sei lá, 1 ano, 2 anos fora dos gramados, né? Então, o Vasco aí, o R10 Skol Vasco da Gama, exige, né, da Liga Nacional de Basquete uma punição pesada para o atleta do Franca que agrediu o jogador do Vasco. E o nosso R10 Skol Vasco da Gama entra em quadra na próxima quinta-feira, tá, gente? 8 horas da noite, aqui no Rio, no ginásio de São Januário, para enfrentar o Paulistano. Jogo válido pelo segundo turno. Lá no primeiro turno, o nosso Vasco venceu o Paulistano fora de casa pelo placar de 76-70, né? Trazendo agora aqui para o Rio de Janeiro, gera-se a expectativa de que o nosso Vasco, nosso R10 Skol Vasco da Gama, possa se reencontrar novamente com as vitórias, com a vitória nas quadras, né? Partida válida pelo Novo Basquete Brasil. A transmissão da partida dessa próxima quinta-feira está a cargo da CRVG TV aqui no YouTube, o canal oficial do Vasco Associativo, tá, gente? É de graça, Álvaro Silva? Não, agora mudou. É R$ 1,99 por mês, tá, gente? Você tem que se tornar membro lá da CRVG TV, assinando o plano de R$ 2,00 por mês aí, arredondando, você vai ter acesso a todos os jogos do nosso R10 Skol Vasco da Gama, transmitidos pela CRVG TV aqui no YouTube, tá, gente? Agora, mudando de assunto, falar um pouquinho aí do nosso pequeno Gui, o nosso menino Gui, né, o nosso garoto, o nosso carismático Gui, ele que, deixa eu acompanhar aqui, isso mesmo, né, gente? Ele que teve em Minas Gerais, num encontro entre torcedores do nosso Vasco da Gama, né? E é o seguinte, não poderia ser diferente. Ele, com todo o seu carisma, com toda a sua vascainidade, puxou o grito de casaca, botando a minerada para cantar o hino do nosso Vascão. Então vou colocar o nosso pequeno Gui para vocês acompanharem, ele puxando casaca com os vascaínos de Minas Gerais. E eu também já fico por aqui, tá? Se eu tiver mais informações importantes do nosso Vascão, a gente volta e atualiza vocês, deixando vocês bem informados. Então fiquem com o pequeno Gui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!